Arro! A deusa que habita em mim, saúde a deusa que habita em ti. Como vocês estão? Bom, hoje o tema é autoconhecimento, natureza instintiva e produtividade cíclica. Alguns eu venho vindo de uma sequência de assuntos, né? Que um complementa o outro dentro do entendimento, né? Do que é o sagrado feminino, de como trabalhar ele, né? De como vivenciar essa essa filosofia, vamos dizer assim, porque o sagrado feminino ele não é uma doutrina, ele não é uma religião, ele é um movimento, né, de resgate da autonomia do corpo, da essência da mulher, e ele traz muito essa força da gente trabalhar com muita potência e com muita intensidade o autoconhecimento. Resgata a nossa natureza instintiva e a gente consegue entender a nossa produtividade cíclica a partir dos nossos ciclos, né? Bom, para começar aí, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal. E antes de qualquer coisa, eu vou deixar aí já as minhas redes sociais que eu venho esquecendo aí. Nos últimos vídeos eu sempre acabo esquecendo. Então, se você não me segue lá no Instagram, @larimontanesterapeuta. Tem o meu site também, www.larimontanes.com. Lá vocês vão encontrar um monte de informações a respeito das minhas formações e do meu trabalho e dos meus atendimentos. Desculpem o barulho. Então, se vocês quiserem saber mais informações sobre o que eu faço, sobre os meus atendimentos e tudo mais, acessa lá no meu site. E lá no meu Instagram, eu posto constantemente lá, enfim, vários assuntos dentro da espiritualidade, ancestralidade, corpo, mente, tudo que envolve o todo, né? Literalmente, tá, eu posto. Então é isso aí. Bom, gente, como entender e reconhecer o ser que eu estou vivenciando nessa existência? Sendo mulher, em suas múltiplas faces, né, eu consigo observar inúmeras manifestações de sentimentos e também emoções, né, diferentes durante todo um ciclo. Um ciclo que eu digo não é só sobre o período menstrual, não é sobre o período menstrual, mas o ciclo todo de uma mulher, em todos os períodos, pré-ovulatório, ovulatório, pré-menstrual, menstrual. Ah, Lari, mas isso aqui é um vídeo de ginecologia, orientação sexual? Não. Também abordo muito da ginecologia natural, mas não. Esse saber, para a mulher, gente, ele é puramente, unicamente autoconhecimento. E por quê? Simplesmente porque conhecendo o seu próprio corpo, entendendo a sua ciclicidade, a gente passa a entender as nossas emoções, as nossas sensações e tudo que acontece com o nosso corpo. Não só com o nosso corpo, a nossa consciência, enfim, tudo ao nosso redor. Mas principalmente como a gente se porta em relação aos outros, as situações do nosso cotidiano. Uma mulher que sabe se orientar pelas luas interna e externa, em relação à sua produtividade cíclica, que eu quero dizer, ela é muito mais realizada. Isso eu vou explicar para vocês daqui a pouco, como funciona, mais ou menos, né? Mas, se orientar pela lua, assim como as marés são influenciadas pela lua, o nosso corpo, ele também é, uma vez que nós somos 70% água dentro da gente, né? Então, por esse motivo, a gente também é movimentada pela energia da lua. E isso nos facilita muito, muito, muito a entender e a conhecer o nosso corpo e as nossas emoções dentro dessa possibilidade, de todas essas possibilidades, né? Trazendo à tona essa nossa natureza instintiva que a gente já perdeu e a gente está nesse trabalho para esse resgate. Então, sendo assim, é, deixando fluir, né? Deixando fluir essa natureza dentro de nós, né? Trazendo à tona essa natureza dentro de nós mais uma vez, a gente consegue melhorar nossa produtividade cíclica em todas as áreas das nossas vidas.
E nesse conjunto a gente alcança o caminho para o nosso autoconhecimento. Conhecer o seu próprio corpo, entenda, e resgatar a autonomia dele é a proposta do feminino sagrado, e que mostra o quanto não somos lineares, somos infinito. Eu falo que existe uma coisa muito. Eu assisti uma palestra que ela dizia, ela contava assim que numa empresa, né, havia mulheres lá nessa empresa que elas trabalhavam essa questão do sagrado feminino, né, tinha um grupo de mulheres, elas trabalhavam esse sagrado feminino nelas com bastante vontade, e elas entendiam, né, como elas funcionavam com relação à lua. Então, elas, né, se uniram ali para um projeto muito importante, extremamente importante. E aí, elas se organizaram de tal maneira que elas começaram a entender, bom, vamos ver que lua que a gente tá. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Porque eu não lembro. Ah, vai. A gente tá na lua crescente. Aí uma falou, eu sou legal com planilha. A outra, eu sou legal com a criação. A outra, eu sou legal com o desenvolvimento sei lá, da organização do palco, sei lá o quê. Enfim, bolhufas. Eu sei que elas entenderam, elas falando, eu na lua crescente eu sou boa em tal coisa, a outra, não, na lua crescente eu sou boa em tal coisa, a outra, na lua crescente eu sou boa em tal coisa. Então elas foram trazendo para dentro daquele projeto toda a produtividade delas, das quais elas sabiam que elas eram boas naquilo mesmo. E, gente, elas desenvolveram um projeto absurdamente incrível, ganharam prêmios e a coisa toda. Enfim, resumindo, quando a mulher toma posse real da sua natureza, ela pode qualquer coisa. Viva as infinitas possibilidades, é o que eu estou sempre falando aqui. Então, é muito, muito maravilhoso. E o que eu quero com isso? Eu quero explicar, eu quero falar para vocês entenderem que a Lua, ela rege muito das nossas emoções e da nossa intuição. Então, como uma boa matriarca feminina, né? Ela é repleta de saberes e energias que guiam a gente na nossa jornada interna. E também auxiliam o processo do nosso amadurecimento. Cada fase da Lua tem algo para nos dizer e para nos ensinar. E prestar atenção a isso vai ampliar muito o nosso conhecimento de nós mesmas e ajudar a aproveitar ao máximo o nosso poder pessoal. O processo contrário, né, por sua vez, ele traz o distanciamento da nossa alma, o que causa muito sofrimento, angústia, e a gente muitas vezes nem sabe por quê. Isso acontece, gente, porque é como se a gente estivesse indo contra o processo natural das coisas e contra o nosso propósito de vida. É uma coisa assim, cara, a gente acha que é tão pífio, que é tão mínimo, mas é extremamente prejudicial para a gente, para nossa natureza feminina. É por isso que às vezes a gente se sente muito mal, em desarmonia com os nossos ciclos, em sofrimento constante. Enfim, é uma forma do nosso corpo sinalizar que é a hora de olhar para o nosso interior, se realinhar a natureza em nós e aceitar que ela guie o nosso realinhamento espiritual, sabe? Então, é o que eu falo sempre, e eu vou falar aqui para vocês, eu falo dentro e fora dos meus atendimentos, se permita olhar para o céu e comparar a sua lua interna com a sua lua externa. Focada sempre, sempre em compreender e acolher suas emoções. A lua é uma mãe carinhosa, pronta sempre para aconselhar a gente, guiar em direção do que é o melhor para nós. O nosso corpo, né, e os ciclos, né, eles estão conectados com a lua e com a natureza. Ele é a maior, a lua ela é a maior regente das nossas emoções e dos elementos que rodeiam a gente. Então, através desse ciclo,
do nosso ciclo menstrual, a gente transita muito pelas energias lunares. Então, a gente se conecta com arquétipos internos. Eu vou explicar para vocês. Não é à toa que o ciclo menstrual e o lunar, eles têm a mesma duração. Prestem atenção, de mais ou menos de média, né? 29 dias aí, né? Que dura o nosso ciclo, né? 28, 29 dias. Então, dentro desse entendimento de analisar a lua interna, trabalhando a lua interna da mulher, a gente denomina a nossa fase menstrual. Se vocês quiserem, pausem aí depois do vídeo e anotem, para vocês tomem nota. Nos próximos vídeos, hoje eu vou dar um resuminho, tá? Só para vocês entenderem, assim, de um prisma geral, mais ou menos, como funciona essa questão da produtividade cíclica, entendendo as luas interna e externa. Eu vou falar só um superficial mesmo. E nos próximos encontros, eu vou trazer com mais detalhes e explicar exatamente cada fase da lua, os arquétipos, os sentimentos, tudo que trabalha cada fase, eu vou explicar para vocês nos próximos encontros. Hoje é mais né, um geralzão. Então, a nossa lua interna, a gente denomina, né? Quando estamos na fase menstrual, estamos na lua nova. Isso as luas internas, tá, gente? Nossos ciclos internos, tá? Então, quando a gente está na fase menstrual, estamos na lua nova. Quando estamos na fase pré-ovulatória, a gente está na lua crescente. Quando a gente passa para a fase ovulatória, estamos na lua cheia, que é o meu gás. Brincadeira. Eu fico na lua cheia, é uma bênção. Quando estamos na fase pré-menstrual, aí estamos na lua minguante. Esses são os ciclos internos da mulher, nossos ciclos internos e as luas que a gente denomina a partir dos nossos ciclos. Então, a gente vai fazer essa associação sempre. Por exemplo, Lari, eu estou na minha fase menstrual. Então, eu estou na minha lua nova interna, tá? A lua externa, hoje, ela está cheia. Hoje, dia... que dia é hoje? Hoje, dia 8 de fevereiro. Então, estamos, né, aí habitando na energia de uma lua cheia. Mas eu, Lari, estou na minha fase menstrual. Estou na minha lua nova. Certo? Deu para entender? Depois eu vou trazer nos próximos, como eu falei, nos próximos encontros, vocês vão entender muito melhor. Então, assim, no que diz respeito aos astros, à lua, também representa as nossas origens, ela rege as nossas relações e o nosso instinto. Todos os nossos desejos estão na lua. A gente ama de acordo com ela, a gente se guia, a gente guia a nossa intuição a partir do que ela nos influencia. É um movimento muito intenso. A gente tem uma conexão muito, muito profunda. E por isso, a reconexão com a Lua é fundamental para quem quer se reconectar com esse sagrado e com a natureza que habita dentro de si. Então, assim, existem algumas práticas que a gente pode fazer no decorrer desse ciclo, são maravilhosas e são, assim, práticas para nós mulheres, para a gente poder voltar para dentro, para a gente se ter um tempo, um acolhimento, um tempinho para a gente se olhar, para a gente se observar, para a gente se conhecer, para a gente se sentir. Então, assim, observa como a lua se liga às fases do seu ciclo menstrual. Ou, por exemplo, em que lua que a sua menstruação acontece. Aí eu indico, eu gosto, amo, amo, amo ensinar, principalmente essa questão da mandala lunar. Amo indicar a mandala lunar, porque ela é uma prática muito, muito querida que eu faço, assim comigo, todos os dias, fielmente.
é o meu momento, então eu vou também trazer para vocês, eu vou explicar, vou ensinar como vocês fazem, mas se vocês já tiverem curiosidade, quem não conhece ainda, quiser dar um Google, pesquisem lá mandala lunar dos ciclos, né? Das fases do ciclo da mulher, e vocês vão entender. Vocês, ali na mandala lunar, vocês vão colocar, ela serve para vocês colocar, colocar através de legendas, né? Todas as emoções, sensações, sentimentos, tanto físico, mental, emocional, espiritual, tudo que você vivenciou durante o dia, e também para você marcar as luas, né? Para você entender como que você estava durante todo aquele período e demarcar exatamente a data qual veio a sua lua, né? A sua menstruação, no caso, e você vai acompanhando, né? Todas aquelas sensações, todas aquelas emoções, todos aqueles sentidos durante todos os meses. E quando vocês verem, vocês, sei lá, façam aí por 3, 4 meses. Quando vocês entenderem, quando vocês verem, vocês vão olhar nas mandalas anteriores e vai ser muito louco, porque vocês vão perceber que sempre nas mesmas fases vocês estão vivenciando as mesmas emoções, as mesmas sensações. Como eu brinquei agora há pouco atrás, na lua cheia eu fico, e realmente é a lua que mais me influencia, ela me deixa muito intensa e tensa. Então, assim, eu fico, nossa, eu transbordo, mas eu transbordo muito. Então, assim, eu tenho os meus movimentos que já são completamente previsíveis para mim, eu já sei exatamente como eu vou reagir em cada momento. Então, eu posso dizer assim, com muito gosto, com muita alegria, com muito prazer, eu me conheço assim profundamente, por completo, e é lindo poder dizer isso, porque eu me conheço através dos meus ciclos, através das minhas fases, porque somos cíclicas, eu sempre falo isso, né? Então, é ótimo. Então, relaciona sempre a lua interna com a lua externa, para vocês compreenderem melhor as emoções de vocês. Isso é muito, muito incrível. E aí vocês vão trabalhando várias práticas também. Tem práticas que vocês podem fazer meditações, podem fazer limpeza do útero, podem fazer aí rituais. Observa a lua e faz rituais de acordo com a fase atual de vocês, aproveitando cada energia para o seu autoconhecimento, a sua cura. Porque cada fase da lua, ela traz um significado, ela traz uma força diferente, uma intensidade diferente, onde a gente consegue trabalhar esse movimento através de rituais, né? Por exemplo, vamos fazer aí na lua minguante. Eu costumo fazer muitos rituais, muitos não, né? Toda lua minguante eu faço o meu ritual de banimentos, de limpezas e banimentos. Então, eu sempre faço lá na minha lua minguante um ritual, eu invoco as deusas que trabalham para limpezas e banimentos, faço esse ritual. Na lua nova, eu faço para novos inícios, novos começos. Na lua crescente, eu adoro fazer para prosperidade, abertura de caminhos. Na lua cheia, eu já tive intuição, eu abro meu tarô. Então, assim, a gente pode movimentar, lógico que vocês não precisam fazer só coisas voltadas assim para a espiritualidade. Façam mediante a necessidade de vocês daquele momento, baseada na energia que aquela lua oferece e com a qual você está habitando, né, no seu interior. É, é mágico. Eu só posso dizer para vocês que vivenciar essas infinitas possibilidades é extremamente mágico. Então, assim, ser mulher já é pura magia. Nós somos algo que, gente, eu nem sei dizer ao tanto a grandiosidade e a sacralidade que somos. Então, é um prazer enorme poder estar aqui, mais um encontro, falando isso para vocês, passando todo esse conhecimento, toda essa carga de conhecimento para vocês. Agradeço infinitamente de coração. No próximo encontro,
Eu vou trazer para vocês bem explicadinho todos os arquétipos e o que significa cada movimento da lua interna, para vocês entenderem direitinho como vocês podem trabalhar, né, nessas fases, como vocês se desenvolvem melhor, o que que vocês podem fazer, qual tipo de ritual, qual tipo de deidade, de entidade vocês podem aí acessar, ritualizar e tudo mais. Mas não deixem de buscar cada vez mais essa natureza e trazer de volta essa essência, essa natureza, porque é muito importante para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso ser mulher, para a gente poder trazer à tona de volta tudo aquilo que a gente perdeu durante tantas eras. E agora a gente precisa estar de novo habitando nesse espaço de amorosidade, de acolhimento, tanto de nós mesmas, nós com nós mesmas, tanto de nós umas com as outras. Sempre levantando, animando, reerguendo umas às outras, auxiliando no que for possível, enfim, é isso. Bom, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço, gratidão enorme mais uma vez ao espaço do TV Galáctica, a vocês que estão aí toda semana me assistindo. Muito obrigada. Para vocês que não pegaram lá no começo, anotem de novo aí as minhas redes sociais. O meu Instagram é @larimontanesterapeuta e o meu site www.larimontanes.com. Lá vocês vão encontrar tudo a respeito de mim, da minha formação, das minhas formações, dos meus atendimentos, de tudo que eu faço. Tem os meus contatos e é isso aí. Estou à disposição. Até o próximo encontro. Viva as infinitas possibilidades. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Super beijo. Fiquem com a deusa.